Obrigado. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica aqui. Dois fatores chamaram bastante a atenção. O primeiro, óbvio, já na escalação, os 3 zagueiros, né, que você colocou em campo, acho que você vai falar bastante disso. E o outro, já nos primeiros minutos de jogo, a garra, a determinação, a força de vontade acima do normal dos jogadores do Corinthians, que foi outro fator que fez com que o time conseguisse a vitória hoje, né? Os 2 fatores, o esquema e a força de vontade. Queria que você falasse se um superou o outro ou os 2 fizeram o Corinthians ganhar o jogo. Obrigado. Oi, boa noite a todos aí. Eu não vou ficar falando do esquema não, porque vocês que estão aí, né, é que tem que analisar a coisa que aconteceu dentro do jogo. Eu sou técnico, eu tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito. E ter coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, porque quem não arrisca não consegue ganhar. Então tem que correr o risco e as pessoas vão analisar. Deu certo, mas como poderia dar errado, chegaria perguntando. Então tem que falar sobre isso. Vocês analistas, vocês estão aí, que tem que analisar o que aconteceu. E com respeito ao que você falou de garra, como é que é? De força de vontade é obrigação, cara. Não é uma coisa que eu queira, não. Isso é obrigação do cara ter que entrar dentro do campo com vontade. Segundo tempo, contra o Fluminense, nós fizemos uma marcação já mais adiantada e roubando bola, porque quando você rouba a bola, você pega o adversário desarmado. Né? Então tem que roubar a bola. Para ter contra-ataque, para ter transição ofensiva, tem que roubar a bola. Nós roubamos bola. Adiantamos uma marcação, fizemos o Atlético dar tiro de meta, o goleiro tem que dar tiro de meta para nós ganharmos a segunda bola. Tudo isso foi uma coisa que nós analisamos, analista de desempenho nosso, que trabalha lá com a gente lá, passaram bastante informação também. O jogo passado, analisamos os jogos do Atlético, que quando nós jogamos contra o Fluminense, também já estávamos pensando já contra o Atlético, né? Então, tudo que tem que ser feito, nós fizemos para um jogo decisivo. A vitória veio porque nós fizemos aquilo que tem que ser feito sem ter a preocupação, a não ser com o time do Atlético, nas coisas que nós tínhamos que anular e jogar como o Corinthians. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgriles, da Energia 97. Eu vou ainda um pouquinho em cima da pergunta do Belo. 3 zagueiros é mais pela configuração do Atlético Mineiro ou isso vai ser uma tendência nas próximas partidas da equipe do Corinthians? E gostaria que você falasse um pouco do Renato Augusto. Se você gostou hoje da movimentação dele, planejamento, porque essa volta de contusão é muito importante também. Cara, assim, a pergunta é legal. Mas não é novidade, cara. Sabe o que acontece? Parece uma novidade. Você tem que trabalhar e escalar o jogador de acordo com o adversário, e hoje é uma alternativa que existe dentro do futebol. Eu não fiz nada diferente daquilo que eu faço da minha carreira toda. Não é a primeira vez que eu jogo com 3 zagueiros, porque às vezes você tem que mudar ele. Eu mudo, cara. Então, não é nenhuma novidade, estou fazendo aí diversas vezes no futebol brasileiro, então não vejo como novidade. Como a experiência que eu tenho é o seguinte: numa decisão, você joga com os melhores para jogar uma decisão. Então não tinha porque esperar jogar com o Renato. Se ele não fosse, senão não passava para o jogo seguinte. Aí ele ia entrar 30 minutos no segundo tempo. E aí? A gente viesse perdendo o jogo, tivesse que fazer 2 gols. Então tem que jogar de cara para intimidar o adversário. E ter um técnico dentro do campo. Eles vieram com 2 linhas de 4 ali, nós percebemos. E ele percebeu isso dentro do campo, falei, ajeita assim, assim. Ele foi lá e falou com os jogadores para ajeitar. Então, quer dizer, nós estamos falando de futebol. Eu entendo as coisas, tudo faz parte do coisa, mas a gente não está fazendo nada que o futebol não permita fazer. Entendeu? Luxa, boa noite, parabéns pela classificação. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Lá na rádio o Neto falou que essa classificação passou muito pelas suas mãos e pelas suas mudanças. E na minha visão, essas mudanças foram por conta de coragem. Fazer o que você fez hoje, todas as mudanças, vai muito pela sua coragem? Só é feito com um técnico que tem coragem, Luxa? Eu não quero fazer comparação, minha função é fazer isso aí. Né? Eu já ganhei muito título mudando e fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Você não esquece essas coisas. Então eu só fiz aquilo que permite ao técnico fazer. E deixar essa coisa para vocês analisarem. Hoje só que as pessoas hoje estão muito ávidas e não conseguem ver as coisas boas. Só conseguem ver coisas ruins. Então eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz no futebol, da maneira como eu fiz e que eu cheguei na minha carreira com longevidade e ganhando títulos. Não fiz nada diferente. Então, eu sempre digo que para ganhar, chegar você chega. Para ganhar, tem que fazer alguma coisa diferente. Se eu não fizesse nada diferente hoje, eu não conseguiria ganhar a classificação. Não conseguiria. Então, fazer e passar essa confiança para o jogador. Você acha que eu fiz a coisa aqui porque eu sonhei fazer isso aí? No jogo? Não sonhei, não.
foi análise do adversário e treinei ontem durante 30 minutos, parando o treinamento. Olha aqui, quando eles vierem para cá é assim, quando vierem para cá é assim, vamos botar 3 zagueiros para liberar o Fagner, liberar o Bidu, pode atacar os dois ao mesmo tempo, porque o Atlético joga sem lado de campo, o pessoal joga do meio pro lado, ele não joga com o lado. Então o Bidu podia atacar e o Fagner poderia atacar até ao mesmo tempo, que eu joguei com 2 jogadores que têm qualidade de bola por trás, que é o Fausto e o Michael, que a bola sai com eles lá. E o Fagner passou a ser um atacante e o Bidu a ser um atacante. Sendo que do lado de lá, o Mariano começou a descer muito, e aí nós tivemos uma preocupação ali. Aí foi onde o Renato veio conversar comigo e nós corrigimos de imediato. Porque se o Bidu saísse no Mariano, ia abrir as costas dele, estava acontecendo isso aí. Então nós corrigimos já de imediato. Uma quedinha do Roger ali, uma quedinha do Renato ali, deu uma segurada boa. Professor, boa noite. Pedro Boa noite, Ramiro, da Pedro. Rádio Bandeirantes. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse de... Você pediu até 10 jogos, né? Não pedi. Deixa eu falar, foi bom você me pergunta, Pedro, só interromper. Eu não pedi absolutamente nada, não sei que a imprensa arrumou esse negócio de 10 jogos. Eu não pedi nada. Eles que vieram lá com o negócio de 10 jogos, eu falei, não existe 10 jogos. O Corinthians não permite 10 jogos, é jogo a jogo. Sim. Não tem como 10 jogos. Então, para acabar com esse negócio aqui, eu não pedi 10 jogos nenhum. Nós temos aqui no Corinthians o seguinte, cada jogo eu matar o Leão e correr de 2. Não tem como você esperar 10 jogos, cara. Cada dia, cobrança, porrada, e isso faz parte, né? Então, nem tem briga também com eles, não, porque eles falaram do negócio de 10 jogos, não tem nada. A gente sabe que, a gente, com a experiência que nós temos, nós perdemos, tá certo? Mas eu sabia que nós poderíamos ganhar, poderíamos virar esse negócio aqui. Eu sentia isso dentro do trabalho. Mas se ele continuasse perdendo, eu chegava na minha goela e dava, cara. Não tem como ser diferente. E é isso que eu quero perguntar, assim, de que forma essa classificação mostra a necessidade do tempo de trabalho e de que forma ela serve de resposta a quem o criticava? Nenhuma. Eu não tenho que dar resposta a ninguém, cara. Eu tenho uma longevidade no dentro do futebol de conquistas maravilhosas. Ninguém vai manchar isso, cara. Faz parte da nossa cultura, né? De querer execrar alguém, perseguir alguém. Não é todo jornalismo, não é a imprensa toda. Algumas pessoas da imprensa que são maldosas, pessoas mais que vivem de fazer maldade com os outros, pedindo carro, quem não pode contratar, quem não pode fazer, não pode fazer. Então não tem que falar nada para essas pessoas, tem que dizer para a torcida do Corinthians a felicidade que nós estamos aqui de ter conquistado a classificação, tem muita coisa boa para acontecer para frente. Não vou conseguir mudar, Pedro, não vou conseguir mudar, que desde que eu me entendo como técnico, como jogador, isso sempre existiu no futebol, isso não vai mudar, é a nossa cultura, é assim que o Brasil funciona, cara. Eu não vou querer chegar aqui e fazer coisas diferentes, eu quero prazo, quero isso aqui, não sabemos. Tem que fazer o prazo com a tua qualidade profissional. É isso que nós temos que fazer. Então não tem que dar resposta a ninguém. Agora está aí o trabalho, as coisas acontecendo e vamos continuar trabalhando. Não tem nada a não ser uma coisa que estava difícil conquistar, que é muito difícil, mas não impossível. E desafio também não acho da palavra desafio, né? Uma oportunidade, falei para os jogadores na palestra. Hoje não é desafio nem impossível. É uma oportunidade, vocês que estão nos Corinthians, fazendo história. Uma oportunidade com possibilidade. Cabe a vocês poderem entrar em campo e fazer isso acontecer. Sendo que não podemos desorganizar porque nós não podemos tomar gol. Temos que fazer gol e não podemos tomar gol. Tem que sair um gol no primeiro tempo, entrar para o segundo tempo com vantagem. E sair um gol no segundo tempo, nós vamos para a penalidade máxima. E eu falei assim, e nós temos um goleiro que é pegador de pênalti. Então, as coisas aconteceram satisfatoriamente. Boa noite, Luxemburgo. Fora quaisquer aspectos táticos, você considera que o time vem progressivamente andando, evoluindo no aspecto concentração? Bem, não sou eu que estou percebendo. Acho que vocês também estão percebendo, né? Eu sou obrigado a perceber. Eu venho falando isso para vocês que nós estamos em evolução. Porque eu vejo todos os dias no treinamento e vejo no jogo. O que marcou isso foi o jogo contra o Flamengo. Lá nós demos uma demonstração de que nós acertamos com o Paulinho, a pena que ele machucou, mas tínhamos acertado com o Paulinho e nós estamos em franca evolução. Porque não é... As pessoas falam a parte física que o time não consegue. Existe parte física, não. Existe atleta. Atleta tem parte física, emocional, técnica, tática, uma série de conjunto, equipe, nós, sabe? Uma série de coisas que faz você ganhar. E as pessoas se baseiam só em uma coisa. Não, eu acho que nós agora estamos, dentro do Corinthians, crescendo num todo.
A parte emocional que foi muito difícil trabalhar, os caras estavam muito para baixo, muito tomando pancada demais, e para você poder botar a cara aqui, matar no peito, falar, olha aqui, é comigo agora, ninguém vai chegar aqui, execrar ninguém, porque nós temos que fazer as coisas acontecer. Nós estamos um elenco aqui, que é esse que vai. Nós não temos como fazer diferente, né? Então, eu acho que a minha função, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito e está tudo caminhando bem, mas não acabou, não acabou, né? Nós temos já um jogo agora, já contra o América, que também conquistou a classificação fora de casa, jogou muito bem. Vamos para lá para conseguir resultado para a gente crescer no Campeonato Brasileiro. Oi, Luxemburgo, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Você assume o Corinthians com muitas dificuldades defensivas. Era um time que sofria gols em todos os jogos e hoje chegou a 3 jogos consecutivos sem ser vazado. Eu queria que você falasse dos ajustes específicos que você fez nesse setor e, se possível, que comentasse, a gente sabe que a defesa é o time todo que participa, mas que você comentasse especificamente a atuação dos zagueiros, pelo menos para Mas se você já respondeu por mim, cara. Porque vocês falam da defesa quando toma gol. Esquece de analisar a origem do gol. Eu tenho que analisar a origem do gol. Onde é que começa a ficar vazado. E nós conseguimos acertar onde nós começamos a ficar vazado. Que a marcação de um time não começa pela defesa. Ela termina na defesa. Então nós fazemos uma marcação hoje, o Yuri marcou demais, o Roger marcou demais, o Renato marcou demais. Então a bola chega mais suave, paramos jogada com falta, roubamos bola do adversário aonde? Na zona de meio campo, no ataque, até chegar na defesa. Então a defesa automaticamente ela cresce, porque ela não fica só com a bola parando neles lá, entendeu? Então acho que foi o geral. Eu falei muitas vezes a vocês que não era a defesa, para analisar onde era a origem da jogada, entendeu? Luxemburgo, Marília Ruiz, Band, UOL. Queria que você me falasse se você se surpreendeu pelo Atlético mudar 5 jogadores de cara, e por isso até você comentou aí que o time fez alguns ajustes pelas 2 linhas de 4 que o Atlético começou a fazer. E queria que você analisasse seu mês de Corinthians. Amanhã você completa um mês de Corinthians. Com 10 jogos ou não 10 jogos, você completa um mês de Corinthians. Queria que você analisasse seu trabalho esse mês. Não, tem que fazer o que tem que ser feito, né, Marília? Nós estamos fazendo um trabalho. As críticas fazem parte, não está ganhando e me critica aqui, eu tenho que ter o discernimento daquilo que tem que ser feito, né? Eu não quero comentar o que o Atlético fez, porque cada um trabalha de uma forma, né? Então não vale a pena eu comentar sobre o Atlético. Eu só falei para mim que eu tive a iniciativa de colocar o Renato do jogo, que eu precisava do Renato mais tempo no jogo. Eu não posso perder minuto com um jogador que tem a qualidade do Renato. Isso é meu pensamento, não estou entrando no mérito do Atlético Mineiro. Cada um faz o seu trabalho, entendeu? E eu estou feliz no Corinthians, porque existe um trabalho evoluindo, né? Jogadores que estavam meio sendo criticados demais, sendo elogiados, né? E faz parte. E uma coisa que é muito importante, não existe mais experientes sendo crucificados ou mais jovens. Existe um elenco com mais experientes e jovens. E isso tem que deixar bem claro, porque, não, os mais velhos são obrigados a fazer isso. Não, mas não. Todos nós somos obrigados. Eu vou fazer o revezamento, as mudanças que eu achar necessárias serem feitas, independente de ser mais experiente ou menos experiente, fazer aquilo que tem que ser feito. Luxa, boa noite, Luiz Fabiani da Itatiaia. Queria te perguntar sobre 2... Você não falou meu time para eles, viu, cara? Que você queria que eu falasse aquele dia, né? Dessa vez não teve nada. Queria te perguntar sobre 2 zagueiros do Corinthians. Primeiramente sobre o Bruno Mendes, que está com o contrato acabando. Queria saber se você poderia ter algum tipo de participação nessa renovação, seja dando indicação, enfim. E queria que você fizesse uma análise individual da partida do Murilo, um zagueiro que você bancou quando assumiu como técnico do Corinthians e que hoje, ao menos na minha análise, se mostrou bastante seguro. O Bruno não tem nada a ver, ele está jogando para... Tem contrato até o final do ano, né? E os jogadores que eu tirei, que foi o zagueiro, né? Balduena, né? O Queiroz e não, Bruno Moraes, não. O que foi para a Rússia lá, esqueci o nome dele lá. O Du Queiroz. É porque o Du já foi vendido, o Balduena já... Né? Então... Agora, o Bruno tem contrato, né? Então, estou colocando ele para jogar. O problema de resolver ou não resolver o contrato não sou eu que resolvo, né? Quem resolve é o jogador jogando, mostrando que quer ficar no Corinthians e que quer buscar seu espaço. E quem resolve é ele junto com o dirigente do Corinthians, né? Se você falar assim, o que você acha? É um jogador que está mostrando para todos vocês que pode ser contratado pelo Corinthians, né?
Então não depende de mim, vai depender da diretoria entender que vale a pena contratar ou não. Cara, eu não gosto de analisar muito individual, né, cara? O Murilo é um jogador que tem um potencial muito grande, independente de ser jovem, tem personalidade, erra, mas acerta muito mais do que erra, né? Então é um jogador que... E aí eu vou incluir o Gil também, né? Porque senão nós esquecemos que o Gil fez uma